Olá, amigo. Hoje eu quero falar sobre fontes estabilizadas. Na verdade, o objetivo desse vídeo é uma fonte chaveada. Só que toda fonte chaveada ela é estabilizada e protegida. Não adiantaria nada eu pegar um esquema de fonte chaveada muito complexo, com muito componente, e passar explicações para vocês que o entendimento ia ser muito pouco. Por isso eu resolvi escolher um método mais prático de fazer por etapas. Então primeiro nós vamos estudar a fonte estabilizada, depois a fonte estabilizada com proteção e depois a fonte chaveada. Nesse intervalo, até chegar à fonte chaveada, vou elaborar uma fonte que vocês possam montar por uma maneira mais prática, por um método mais eficiente e com componentes que vocês tenham aí na oficina de vocês, na bancada, na sua gaveta de peça. Transistor que você usa muito em som, você pode fazer uma fonte estabilizada com circuito de proteção, até porque você pode fazer essa fonte com transistor PNP, com transistor NPN ou com ambos os transistores. Depende muito do projeto da fonte, ok? Para começar a explicação da nossa fonte, nós primeiro começamos a levar em consideração todas as funções do diodo Zener. Não existe nenhuma fonte estabilizada sem diodo Zener, entendeu? Porque o diodo Zener é um dos componentes principais para que se mantenha uma tensão constante. E o diodo Zener ele tem uma coisa, ó, tensão de ruptura, entendeu? Essa tensão é levado muito a sério pelos projetistas de fonte, porque, por exemplo, aonde você tem um Zener de 6V3, 6V2, você não pode colocar um Zener de 6V8, porque não vai funcionar, entendeu? Porque dependendo da corrente da fonte, vai ser calculado o diodo Zener, ok? Aqui nós temos o primeiro exemplo do Zener funcionando numa fonte. Nós temos aqui um resistor, eu vou chamar aqui de RX, e o Zener Z1. E aqui a corrente de carga, a carga. Como funciona isso aqui? Suponhamos que eu tenho um Zener aqui de 12 volts, ó, 12 volts. Aqui eu vou colocar uma fonte de 15 para alimentar. Esse resistor vai dar uma queda de tensão e esse Zener vai manter a saída de tensão constante em 12 volts. Entendeu? Agora nós vamos para a segunda parte. Aqui já temos essa mesma fonte aqui melhorada. Quer dizer, já está o circuito se aprofundando em matéria de conhecimento, porque aqui eu acrescentei mais um transistor. Como é que funciona isso aqui? Aqui eu tenho uma tensão X, certo? Ela veio aqui para o coletor do transistor, retirado uma amostra por esse resistor chamado RX, e veio aqui para o diodo Zener. Suponhamos que esse diodo aqui seja 6V2, certo? 6V8. Quando essa tensão aqui, para que ela chegue aqui na saída, ela terá que ter uma diferença dessa voltagem aqui, ó, VBE, que é igual a 6 décimos de volta. Então seria 6 vezes 6,2 menos 0,6. 6V8 menos 0,6. Então aqui na saída eu teria 6,2 volts. Ok? Agora nós temos essa versão aqui já melhorada através de um circuito integrado, ó, um CI. Esse CI, ele tem É o característico que todo mundo conhece, da linha 7812, 7805, por aí vai.
Ele tem a entrada aqui no pino 1, entendeu? Isso aqui é a entrada no pino 1. Aqui o pino 2 vai aterrado, né? E o pino 3 aqui é a saída estabilizada. Aí tem um cara, chega aqui, o cara coloca um capacitor eletrolítico, né? E vem aqui por terra. Então ele tem nesse ponto A e nesse ponto B, ele tem uma tensão estabilizada. Mas ele não tem uma fonte estabilizada. Porque esse circuito aqui, para funcionar, ele precisa de uma alimentação na entrada, que vai vir de uma fonte não estabilizada. Então dizer que um 7812 é uma fonte estabilizada é estar de brincadeira. É preciso levar a sério que ele precisa de uma tensão de alimentação para ter uma tensão na saída, ok? Temos aqui o diagrama em bloco da fonte estabilizada. Essa fonte estabilizada, eu dividi aqui em bloco para que você entenda melhor. Ó, aqui eu tenho um circuito de controle que nada mais é do que o primeiro transistor, certo? Seria o primeiro transistor. Está aqui o circuito de controle, seria o primeiro transistor. E aqui eu tenho outro transistor que é o amplificador de erro. Esse aqui é o amplificador de erro, certo? Para que esse transistor funcione, eu tenho que ter uma amostra da tensão resultante, da tensão de saída, que é essa daqui, ó. Essa amostra aqui, ela geralmente vem num potenciômetro de ajuste, um trimpote, uma coisa assim, né? Trimpote, como queiram chamar. Tá aqui, ó. Daqui seria o mais B. Então ele compara essa amostra que vem para cá e vem para a base. Vem para a base desse transistor. Quando ele compara essas tensões, por isso o nome comparador. Essa diferença é conhecido como erro. Mas para que ele compare, ele tem uma coisa chamada aqui Z, né? Que é a tensão de referência, ó. De referência. Com esse processo aqui, a fonte começa a funcionar e você tem a tensão estabilizada na saída. Nós temos agora a fonte com o seu diagrama em bloco. Para que essa fonte estabilizada funcione, toda fonte estabilizada ela só funciona se ela tiver uma alimentação de uma fonte não estabilizada, que é na verdade a conhecida fonte, ó, convencional, entendeu? Porque a fonte estabilizada, ela só vai funcionar se ela receber uma alimentação de uma outra fonte. Isso vai variar, essa fonte vai variar de acordo com o projeto que fizeram do circuito, ok? Pronto. Agora eu tenho aqui uma fonte já com o esquema no ponto de ser montada, só para fins ilustrativos, para explicações. Eu tenho aqui a tensão de entrada, ó, aqui, tem uma tensão de entrada aqui. Aí, ó, esse resistor aqui vai alimentar o coletor desse transistor amplificador de erro, que está na base do transistor de controle, certo? Que é o transistor que vai controlar a tensão e a corrente de saída. Então aqui eu tenho a referência, como eu expliquei, no circuito em bloco. E aqui está a tensão que é comparada na base. Aí vai ter aqui a carga. É por isso que toda fonte estabilizada, quando ela tem trimpote de ajuste, esse trimpote só vai ajustar se ela tiver com carga, ok? Agora nós temos aqui a mesma fonte, só que ela foi acrescentada um transistor para fazer a proteção
da fonte de uma forma geral. Porque essa fonte aqui, se eu aplicar aqui o mais B dela e o terra, se eu fizer um curto daqui para cá, esses transistores aqui, ó, já era, diodo e tudo. Então eu posso fazer essa proteção dela aqui com esse transistor. Como é que funciona isso? Vou explicar para vocês como funciona. Essa fonte está alimentada, vamos supor que ela tenha 20 volts aqui, né? Está alimentada aqui, essa tensão de saída no emissor do transistor de controle é a tensão de alimentação, ou seja, o mais B. O que acontece quando houver um curto? Nós sabemos que há duas razões para que, a fonte ela entre em proteção, ó. Um curto-circuito, certo? Ou um consumo excessivo, entendeu? Diante dessas duas situações aqui, ó, esse transistor aqui vai funcionar. Como é que esse transistor funciona? Suponhamos que essa fonte tenha com 20 volts, qualquer voltagem seja, ó, vai haver uma queda de tensão nesse resistor. Havendo uma queda de tensão nesse resistor, esse transistor começa a conduzir. Se você observar, a base desse transistor está no emissor do transistor de controle. E o coletor dele está na base dele, que também está no coletor do transistor amplificador de erro. Quando havendo uma queda de tensão aqui, esse transistor começa a conduzir. Esse transistor aqui é levado à saturação, tendo a tensão baixar cada vez mais. Com a tensão chegando perto de zero, não há como fazer comparação aqui, ó. Não havendo comparação na base desse transistor, ele simplesmente deixa de funcionar. Aí o curto permanece, mas os transistores não são destruídos, ok? Eu vou fazer aqui o esquema de uma fonte estabilizada para vocês verem direitinho como é essa fonte, certo? Então aqui nós vamos certo. Colocar aqui um diodo, fazer a retificação, entendeu? E aqui está o primário, aqui seja 110 e 220 volts. Ó, pronto. Essa fonte aqui, ela é uma fonte estabilizada com proteção. Como é que funciona isso aqui? Vou explicar para vocês, ó. Ela obedece a um princípio característico de todas as fontes. O sistema de funcionamento dela aqui, o desligamento dela, na verdade o circuito de proteção,
ele funciona de maneira diferente. Essa fonte que eu não vou colocar valores agora, porque eu estou aperfeiçoando o projeto, mas eu vou fazer o esquema para que vocês montem essa fonte e vejam como funciona. Por exemplo, havendo um curto daqui para cá, que é a carga, o que acontece? Essa tensão, esse Zener aqui tem uma tensão de referência, uma tensão de ruptura, como eu falei. Suponhamos que esse aqui seja 6V2. Quando essa tensão cair e chegar a 6V2, esse Zener deixa de conduzir. Deixando de conduzir, fica despolarizado o emissor desse transistor. Automaticamente esse transistor aqui já foi a saturação porque houve esse bloqueio de corrente. Então esse transistor parou de funcionar. Parando de funcionar, esse transistor aqui está saturado, não vai haver tensão de saída. Não havendo tensão de saída, a corrente continua zero porque fez um curto, mas os transistores são protegidos através do diodo, que também está protegido contra o curto. O curto continua, se no momento for retirado o curto, a fonte volta a funcionar normal. Isso eu vou explicar com mais detalhe no outro vídeo, porque o vídeo não ficar muito longo. Gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, dê uma força para a gente, ajude o nosso trabalho, e nós vamos montar agora o próximo vídeo com essa fonte aqui para você montar, com todos os detalhes técnicos e todas as dicas e macetes de montagem, ok? Obrigadão aí, gente.